Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com o maior número de pessoas. E também deixa o seu like. Nosso tema, o que hoje parece confuso, Deus usará para revelar algo maior. Sim, Deus tem grandes coisas que não entendemos. Você já viu como um quebra-cabeça nada faz sentido? Só faz sentido se você olhar para o projeto. Às vezes é num panfleto ou na própria caixa do quebra-cabeça e você, sim, essa aqui é a parte do chão. Não está fazendo sentido, por que tudo está marrom? Mas agora eu estou entendendo que eu estou montando a parte do chão. E você vai vendo cada passo que você avança no quebra-cabeça, que tudo vai fazer sentido no final. A mesma coisa é o bordado. Eu sei porque a minha mãe, eu não tenho o menor talento para coisas manuais, mas minha mãe, ela era exímia em tudo que fazia, costura, bordado, tricô, crochê, e eu ficava observando a minha mãe, admirando. E se eu pegasse o bordado do lado do avesso, por mais que a minha mãe fosse caprichosa e o lado do avesso era incrível, ele não era cheio de nó, era incrível o lado do avesso do bordado da minha mãe. Mas não fazia sentido, para mim tudo parecia desconexo, mas quando eu virava do direito, sim, algo muito bonito estava sendo formado. Assim é com a nossa vida. Sabe aqueles momentos que você não entende nada do que está acontecendo? Deus está tranquilo olhando para você porque Ele vê no total. Ele vê passado, presente, futuro. Para Ele tudo é a mesma coisa. Então Ele olha para você e tudo faz sentido, faz parte do que Ele quer fazer na sua vida. Cada detalhe da vida de Paulo que não fazia sentido, depois ele olha para trás, o próprio Paulo, ele entendeu por que ele era poliglota, por que ele tinha cidadania romana, por que ele sentou aos pés de filósofos, porque ele precisou disso para ele trabalhar no reino. Ele sabia como falar com filósofos, ele ia para a Grécia e ele falava na própria língua do país, ele falava em hebraico, aramaico, ele falava em várias línguas, então nada podia deter Paulo, tudo fez sentido. Jesus, na última Páscoa, ele sobe para Jerusalém com seus discípulos, entra no cenáculo, que vai ser a grande ceia, a última ceia, e então ele diz uma frase, porque Pedro e os outros estavam impactados. Por que Jesus está lavando os nossos pés? E eles não entenderam a lição. O máximo que eles entenderiam era a lição da humildade, mas ali tinha a lição do perdão. Porque Jesus lavou o pé de Judas, Jesus lavou o pé de Pedro, e eles dois eles realmente todos falharam, mas Judas traiu, Pedro negou e Jesus estava dando a lição a todos, não só da humildade, do servir, mas também do perdão. E Jesus falou uma frase para eles, em João capítulo 13, ele diz no versículo 7, Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Tem muita coisa que já aconteceu, está acontecendo, que você só vai entender depois. Assim foi com a minha vida e assim é com a sua vida. Eu gostaria que você abrisse em João 19, nós temos a história de um homem que para ele talvez nada fizesse sentido. Está bem aqui, bem pertinho de onde você estava comigo em João 13. Agora é João 19. José de Arimateia. José de Arimateia não foi um discípulo que andou com Jesus o tempo todo, mas está escrito sobre ele que ele aguardava o reino. O que é o reino? O reino é o poder, é a justiça, é a alegria de Deus. Então, este homem, ele esperava o Messias, ele aguardava o Messias. Ele veio a conhecer Jesus. Será que José de Arimateia, ele veio a conhecer Jesus através de Nicodemos? Porque ambos estavam no Sinédrio. Não importa como José de Arimateia veio a conhecer Jesus. Ele conheceu Jesus e ele se apaixonou por Jesus. E quando Jesus morreu, ele podia ter desistido, não fazia sentido, mas peraí, eu estava guardando o reino. Eu criei que ele era o Messias.
Eu arrisquei o meu pescoço no sinédrio, porque eu criei que ele era o Messias. Agora ele morre, nada faz sentido, morreu minha esperança, morreu com a minha fé, morreu tudo, meu chamado, tudo morreu. Em um único dia tudo acabou? Não. José de Arimateia não pensou dessa forma. José de Arimateia, ele entendeu que o túmulo que pertencia a ele fazia parte da história. Então eu quero te dizer, antes de continuar, que assim como José de Arimateia, você faz parte da história. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a tua vida e você faz parte da história desta geração. José de Arimateia entendeu. Bom, o túmulo que eu tenho novo é o túmulo que está escrito em Isaías 53, que que Jesus seria enterrado entre os ricos num túmulo novo. Quer dizer, eu tenho um túmulo que ninguém usou e ele vai para lá, porque eu entendo que eu faço parte da história. Ele não entendeu completamente, mas ele entendeu o básico. Jesus anunciou o tempo todo que ele ressuscitaria. Nada fazia sentido naquele momento. Mas se ele disse que ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Então ele levou o corpo junto com seu amigo Nicodemos até o túmulo, sabendo que o túmulo para muitos é o sinal de um fim, de um término, acabou. Não, eles estavam colocando o corpo de Jesus porque eles sabiam que agora era o início, era um cumprimento profético, era o início de um novo tempo, era o início de uma nova dispensação, a dispensação da graça, a dispensação e a salvação. Agora seria a ressurreição, aquilo que para muitos seria o fim, seria o palco da ressurreição. O que para muitos na sua vida parece o fim, é o início de um novo tempo. Não se desespere. Até mesmo com a enfermidade, é o início de um milagre na sua vida. Até mesmo com a sua perda financeira, é o início de uma experiência de provisão e também de um novo tempo de prosperidade na sua vida. Eu não estou fazendo promessas vãs, eu só estou dizendo para você que quando tudo acaba para nós, para nossa força, para as nossas habilidades, tudo começa no céu. Porque o céu só vai agir, Deus só vai agir quando a glória for completamente dele. Então, quando é fim de linha para nós, é o início de um novo caminho que Deus prepara para nós. Eu quero que você hoje coloque diante de Deus tudo aquilo que você não está entendendo. Coloca agora na oração: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha família. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com as minhas emoções. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida profissional. Coloque agora diante de Deus, porque nós vamos orar para que Deus traga algo novo sobre você. Um milagre, o início de um novo caminho, em nome de Jesus. Senhor, quando para os homens acaba, para o Senhor é só o início. Para os homens, para os inimigos de Jesus, para o inferno, a cruz, o túmulo era o fim. Mas para o céu, Senhor, era o início da ressurreição, da salvação, da restituição. Senhor, eu te dou graças porque nós podemos ter a mesma experiência. Olha para cada pessoa que está colocando situações de fim de linha. Senhor, começa em nome de Jesus, toca, começa a agir nessas vidas. Senhor, mostra, abre os olhos para que eles vejam aquilo que eles não entendem. Eles vão entender que faz parte do teu milagre, que faz parte do teu agir, faz parte do teu plano perfeito. Senhor, cremos em milagres, cremos que para o Senhor nada é impossível, por isso já te agradecemos pelos grandes milagres que o Senhor está fazendo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. O que você não entende, entrega para Deus, confia nele e o mais ele fará. Até amanhã às 5 horas, mas hoje também tem outro vídeo às 17 horas. Aguardo você!